primeiro lugar, saudar a RECER por esta iniciativa. É um bom exemplo de que há em Portugal empresas que percebem em toda a sua extensão o que é hoje a atividade de uma indústria moderna, a preocupação com o mercado, com as necessidades, com coisas muito mais vastas do que a simples produção. Em segundo lugar, o tema que nos é proposto é, obviamente, um tema duplamente interessante. Em primeiro lugar, porque Portugal necessita cada vez mais de encontrar novas formas de crescimento. Nossa economia não cresce. Ainda recentemente, estamos a chegar ao fim de uma década, faz-se o balanço do crescimento nessa década. Não sei se tem essa noção. Entre 178 países, o último lugar do crescimento é para o Japão, o penúltimo para a Itália e o antepenúltimo para Portugal. Claro que se eu escolher, como sabem, um determinado trimestre, ou mesmo 13 dias, posso ter Portugal como campeão do crescimento. Enfim, não é muito compensador. Nos últimos 10 anos, 176 entre 178 economias, é uma boa motivação para estarmos aqui. Isto é, seguramente que é possível continuar a inovar, continuar a ter empresas bem organizadas, competitivas, mas é preciso algo mais para haver crescimento económico. E sem dúvida que a reabilitação urbana pode ser uma das jazidas de crescimento económico que vale a pena abrir. Não só pela razão mais diretamente ligada àqueles que pensam a reabilitação urbana, mas fundamentalmente porque hoje em dia, como sabem, a esmagadora maioria da população no mundo desenvolvido vive em cidades e mesmo no mundo a maioria da população já vive em cidades. E, portanto, a qualidade das cidades é absolutamente determinante para que se possa crescer. Nós não vivemos hoje em situações em que possamos crescer fora do que acontece na vida urbana. Nas casas, no habitat, nas universidades, nos centros comerciais, nas ruas com comércio, nas ruas com atratividade, nos hotéis, enfim, tudo aquilo que faz uma cidade, as cidades dentro da cidade. E, portanto, esse aspecto é um aspecto que penso que é conhecido, daí ser muito mais interessante falar de revitalização ou de regeneração urbana do ponto de vista do casamento da reabilitação física com a revitalização económica e social. É essa, sem dúvida, uma fonte de crescimento que está por explorar em Portugal e que, obviamente, corresponde a coisas que nós sabemos. Penso que têm a noção que o setor da construção imobiliária é, de longe, o setor que lidera a atividade económica em Portugal, é o setor mais importante. Infelizmente é seguido não por outro setor parecido com ele, é seguido pelo Estado e é seguido pelos serviços coletivos pagos pelos impostos e pela dívida do Estado. Só depois é que vêm outras atividades. Mas seja nas grandes cidades portuguesas, seja nas pequenas cidades portuguesas, que uns chamam médias, mas que são relativamente pequenas à escala europeia, nós podemos fazer coisas muito interessantes e este seminário é útil para isso. Mas, sobretudo, o que penso que vale a pena pensar é de que um processo de reabilitação, um processo de regeneração, um processo de revitalização tem cada vez menos de físico e tem cada vez mais de produto. E, portanto, verdadeiramente está aqui em causa nós conseguirmos emendar algumas coisas do nosso processo de adesão à União Europeia. Enfim, 86 parece que foi ontem, mas já foi há bastante tempo. Já deu para fazer muitas coisas bem feitas, já deu para fazer muitas asneiras. E o pior que nós podíamos fazer é continuar a falar como se tudo tivesse a acontecer. Refletindo sobre o 86 para cá, portanto, 26 anos, o que é que aconteceu? Basicamente, Portugal evoluiu, mas evoluiu de que maneira? 4 notas muito simples. Não foi capaz de equilibrar no setor dos transacionáveis, que é basicamente indústria, não foi capaz de equilibrar o novo com o velho, ou o competitivo com o menos competitivo. De alguma maneira, aquilo que Portugal hoje consegue exportar a mais compensa talvez 1/3 do que exporta a menos. Portanto, as atividades que alguns se apressam a dizer que são tradicionais,
conjunto de atividades que foram muito importantes na exportação de Portugal, caíram em termos relativos significativamente e foram substituídas por novas atividades emergentes, mas numa dimensão que é sensivelmente 1/3 daquilo que é a quebra. Portanto, o nosso país não está a equilibrar e nós falamos muito de generalidades e medimos pouco. Bom, os bens e serviços transacionáveis na economia portuguesa representam 21,4%. Nós ouvimos falar tanta vez que podíamos ter a ideia de que os bens e serviços transacionáveis eram 90%. Fala-se tanta vez que até se podiam aproximar de 100%. São 21,4%. Portanto, há muito para fazer no estímulo aos bens e serviços transacionáveis, sem os quais nós não temos futuro internacional. Por outro lado, a nossa economia vê um modelo de consumo mudar drasticamente. Nós hoje temos um modelo de consumo onde pesa muito o lazer e a comunicação, onde pesam muito novas formas de comércio e onde pesa um mix de produtos completamente diferente. E, do modo geral, nós aí somos das economias onde o ganho dos consumidores em acesso a produtos de baixo custo, chamado low cost ou sourcing internacional, essa facilidade de aceder a produtos mais baratos, teve um preço bastante elevado em termos de emprego e poder de compra. Isto é, beneficia-se como consumidor, porque se tem acesso a produtos a preço mais baixo, mas perde-se em emprego e em rendimento aquilo que esses produtos desalojam da produção interna. E, sobretudo, uma nota que eu gostava de tirar para este seminário, o nosso país aumentou muitíssimo a construção de habitação e a construção de infraestruturas, mas reduziu a eficiência energética e ambiental e reduziu o seu esforço na mobilidade. Somos mais capazes de fazer obra física ou casa do que fazer habitat ou serviço com infraestrutura. E, portanto, mais reabilitação, cidades mais vivas, exprimem, de quem organiza este seminário, esta ideia de que para se poder defender a indústria inovadora, para se poder defender engenharia e conhecimento aplicado na reabilitação urbana, nós precisamos ter ideias sobre como se vive numa cidade, como se aumenta a atratividade dessa cidade, como se captam talentos, como se somos capazes de oferecer às famílias e aos cidadãos isolados, que cada vez mais pesam nas cidades, como sabem. O nosso modelo de cidade é um modelo onde há muita gente a viver sozinha. Mais de metade dos lares portugueses são lares sem crianças. E muitos desses são lares de pessoas sozinhas. Na Alemanha mais forte, na Suécia mais forte, mas o nosso mundo é um mundo que tem estas realidades. E, portanto, eu gostava de deixar, como nota introdutória, é basicamente esta ideia de que a reabilitação não é um tema das empresas da construção e do mobiliário, não é um tema de empresas inovadoras na área da cerâmica como a Recer, não é um tema, digamos, de outras empresas como aquelas que o Ângelo Germano, que está aqui presente, animou e desenvolve. É um tema global da competitividade. E é um tema que tem que ser tratado assim. Nós não podemos defender a reabilitação, nem defendemos a reabilitação, porque agora precisamos de mais mercado para cerâmicas, ou para produtos metálicos, ou para equipamentos domésticos. Precisamos da reabilitação para pôr as economias europeias a crescer, a criar emprego, a tornarem-se mais atrativas, a consolidarem a sua força turística. É para isso que nós precisamos. Em segundo lugar, o futuro, para além de incerto, é muito complicado. Eu vou só dar duas notas. Nós vamos ter uma inexorável subida das taxas de juros. Já estamos a ter. Vamos muito provavelmente chegar ao final de 2011 com uma subida nas taxas de juros que têm que ver com a habitação, talvez a rondar 1%. É a projeção da Euribor, é a projeção de um aumento de spreads e é, obviamente, a projeção de um aumento da inflação. Não é preciso saber muito de economia. Os prazos da Euribor já nos indicam uma subida de 0,6, 0,7 pontos no horizonte do final de 2011. A sinistralidade do crédito aumentou significativamente, penso que tem essa noção, a sinistralidade no crédito às sociedades não financeiras, às empresas comuns, triplicou, passou de 1,5% para 4,5%. No crédito ao consumo duplicou, passou de 3,6% para 7,8%. No crédito automóvel está nos 12%.
No crédito à habitação subiu de 1,5% para 2%. Nos novos créditos, em termos de aumento dos spreads, para permitir uma manutenção da rendibilidade do setor financeiro com o aumento da sinistralidade. Isto vai inverter um processo que foi utilíssimo para que a crise económica em Portugal não fosse tão profunda. Pensem essa noção. A redução da taxa de juros conduziu a poupanças na prestação média com o crédito à habitação das famílias portuguesas na casa dos 75 euros, desde 2007 até ao ponto mais baixo que se atingiu no final do segundo trimestre deste ano. Vamos chegar ao final de 2011 com uma subida na prestação do crédito à habitação, muito provavelmente a rondar os 40 euros. Desceu em média 75, vai subir em média 40 euros. Como o rendimento disponível vai ser mais baixo, o peso disto no rendimento disponível é mais elevado. É mais baixo pela quebra dos salários, é mais baixo por quebra de rendimentos, é mais baixo por aumento muito significativo da fiscalidade. E, portanto, eu disto tirava uma conclusão, não propriamente para assustar ninguém, mas que isto ainda torna mais importante a visão que aqui procuraram traduzir de viver a reabilitação como uma oportunidade de investimento e de negócio e não como uma mera oportunidade genérica, não é? E, portanto, era sobre isso que eu gostava de terminar. Fundamentalmente, eu creio que a reabilitação, neste sentido, uma reabilitação que permite fazer cidade de maneira diferente. Permite fazer cidade no coração da cidade e não longe do coração da cidade. Nós fizemos cidades sistematicamente longe do coração das cidades. Nós fizemos cidades que no essencial se apresentam ocas do ponto de vista do seu centro, degradadas e com uma oferta excessiva de construção nova nas periferias dessas cidades, numa lógica de uma arbitragem pouco transparente entre a eventualidade de poder obter uma casa mais barata na periferia, sem contar racionalmente com os custos de transporte e com o congestionamento e a perda de tempo associada a tudo isso. Estas cidades são cidades que podem dar saltos de gigante na sua organização, sobretudo se conseguir dar mais vida aos seus centros e fazer cidade nas periferias, isto é, travar a mobilidade das pessoas, porque existem poucos centros multipolares com qualidade e as pessoas têm que viajar cotidianamente para centros escassos. E, portanto, em vez de fazer cidade por todo o lado, procura-se gastar dinheiro a trazer as pessoas a uma cidade cada vez mais pequena, cada vez mais congestionada. Isto tem custos absolutamente colossais e a reabilitação é, obviamente, um contributo para que estas coisas corram bem e permitam criar riqueza. Obviamente, impraticável a reabilitação quando nós não pensamos em duas coisas.